Hello, guys. Good afternoon. How are you doing today? I hope you're doing very well, even this situation. Well, estou aqui novamente para reiterar, para falar outra vez sobre a importância do listening. Então, é sobre isso que eu gostaria de falar. O listening é muito importante quando a gente quer falar inglês. Eu já disse, a gente precisa ouvir bastante. Então, por isso, continuo passando esse tipo de exercício baseado no listening para que vocês possam improve your English, porque vocês sabem bem, vocês sabem bastante, mas precisam praticar. É só praticando que a gente chega lá. Então, assim, o listening, como eu já falei nas nossas aulas presenciais, muitas vezes a gente ouve, aí pelo fato de não sabermos o significado da palavra que ouvimos, não entendermos, não conseguirmos juntar as palavras, então a gente acaba dizendo que não ouviu, que não entendeu. Mas, por exemplo, a gente ouve 10 vezes falar a palavra blue e não entende que está falando blue. A gente entende clue, a gente entende flu, a gente entende grew, enfim, a gente entende diversas palavras e se a gente não sabe também nenhuma delas, a gente, não sei o que eu ouvi, não entendi o que eu ouvi, e aí na 10ª vez você ouve, blue. E aí parece que tudo fica muito claro. E todas as vezes que você ouve novamente, você fala, nossa, como que eu não percebi isso antes? Se ficou tão claro. Então, a gente tem que focar no que a gente está ouvindo. A gente tem que fazer. Nesse momento, nós precisamos fazer o listening. Listen to. A diferença de hear or listen é que o hear é a habilidade de ouvir e o listen é quando ouvimos com atenção. Então é isso. E na verdade, eu quero compartilhar aqui com vocês um vídeo. Ele é um pouco longo, eu não vou colocar ele todo aqui. Eu só quero colocar 2 momentos de uma professora de inglês que dá aula em algum país asiático e ela fala exatamente assim o que eu vai de encontro aos meus commandments, que é o don't be shy, don't be afraid. It's about to communicate. Você precisa se comunicar. Essa que é a questão. Então, não tenha medo de falar alguma palavra incorreta ou alguma algum ponto gramatical incorreto. Simplesmente se comunique e é se comunicando que você vai se ouvindo, se percebendo e corrigindo, adequando, né, os seus mistakes. Então, é muito interessante. Quando vocês tiverem um tempinho, vocês ouçam, assistam o vídeo todo. Ele, embora tenha 15 minutos, ele passa bem rápido porque é muito interessante. Nesse vídeo, o que ela fala especialmente é sobre você falar inglês da maneira que você joga videogame. Então, você tem que ter um foco, mas para falar você tem que ouvir, ou seja, ela está falando num sentido de conversa, né? Quando alguém está conversando em inglês com você, fique focado no que a pessoa está falando e não no seu medo de responder errado, de não dar uma resposta adequada, no que você vai falar. Você fica tão focado em você mesmo e no medo que você está sentindo de tentar responder e mostrar que o seu inglês não é bom, que você não sabe inglês muito bem. Então, assim, esse medo acaba fazendo com que você até esqueça o contexto, o que está acontecendo ali, o que foi perguntado. Então, é sobre isso, é de você ter um foco e ir direto ao que você quer falar. E aí ela dá um exemplo sobre o que aconteceu com ela numa situação em que ela precisou comprar um tipo de ômega 3, na farmácia. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. And this is a true story. Happened to me.
A while ago, I was in a pharmacy. I had to buy Omega. My doctor said I should get it. I got on the shelf, there was tons of Omega. Sorry, o que ela fala aqui, na verdade, essa parte é assim, que às vezes o que a deixa assim desacreditada é como pessoas com high level of English, com um nível muito alto de inglês, não consegue se comunicar tão bem como uma pessoa com um low level, um nível mais baixo, um baixo nível de inglês, consegue se comunicar muito melhor com, do que a pessoa que tem um nível mais alto. Uau! Então, é sobre isso que eu queria falar, né? Então, muitos de vocês têm um ótimo nível de inglês, mas precisa se comunicar. So, don't be shy, don't be afraid de cometer algum erro, de cometer algum desvio. Então, vamos praticar o listening, tá? Assim que vocês puderem, tiverem um tempinho, assistam a esse vídeo inteiro. Ele é bem legal, ele é bem interessante, ele nos dá uma outra perspectiva de como ouvir, se comunicar, né, de como passar algumas barreiras e como entender, poxa, alguém que fala um inglês, eu sei mais inglês do que o meu colega, mas o meu colega se comunica muito mais do que eu. Então, era sobre isso que eu queria falar hoje com vocês. E, gente, só uma coisinha, se vocês ouviram aí no áudio por acaso, a dog barking, um cachorrinho latindo, não, não deem atenção para isso. Esperei a manhã inteira esse cachorrinho parar de latir, mas eu não podia esperar mais. Então, se isso aparecer aí no áudio, muito bem. Se não aparecer, não precisava nem ter comentado, but that's okay. So, I really, really miss you so much. Eu realmente espero também que vocês estejam aproveitando e fazendo as atividades assim, como eu disse, de maneira a aproveitar, a tirar esse momento para estudar inglês mesmo. Que isso não esteja sendo algo assim maçante e que vocês achem que está sendo improdutivo. Entre em contato comigo se precisar, se quiserem me dar alguma sugestão, pode entrar em contato comigo. Alright? Thank you so much. See you around.